Ok, gravando. Então, oficialmente agora, boa tarde a todas e todos. Eu começo agradecendo muito pela presença de vocês, por essa ajuda. Hoje a gente fala de Narcisa Malha, conhece mais essa poeta. Boa parte dos que estão aqui até já conhecem, né? Foram meus alunos, já estudaram Narcisa, né? Mas generosamente estão aqui contribuindo para essa ação em prol das vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Então, essa é a primeira aula, um primeiro encontro de uma série de encontros que eu pretendo fazer sobre duas escritoras do século XIX, Narcisa Malha e Júlia Lopes de Almeida. Então, esse aulão, Narcisa Malha, é um aulão introdutório para falar quem é essa poeta, qual a importância dessa poeta lá no século XIX, e também para a história da literatura brasileira, né? Entender um pouquinho lá daquele contexto e da visibilidade que ela tinha. Para quem nunca ouviu falar ou não conhece muito Narcisa Malha, é chocante ver como ela era conhecida, premiada, publicada, mencionada, né? Como ela tinha toda essa visibilidade lá no século XIX e foi gradualmente sendo esquecida, como é o destino comum de várias escritoras, se não todas as escritoras brasileiras do século XIX, né? Essa transição de uma visibilidade, de uma ocupação de espaços privilegiados, né? E aí eu falo de Narcisa, mas falo de Júlia Lopes de Almeida também, e são escritoras importantes que gradativamente foram sendo apagadas da memória literária, né? Porque elas não foram incluídas nas histórias da literatura brasileira, né? E não tendo sido incluídas nas histórias da literatura brasileira, elas acabam não entrando para as aulas de literatura, né? Para o currículo do ensino no Brasil. Né? Então, a minha ideia é, na semana que vem, fazer um mesmo aulão introdutório, mas é sobre Júlia Lopes de Almeida, e depois, aos poucos, ir aprofundando cada vez mais nessas duas escritoras. Né? Então, depois de um aulão introdutório, a minha ideia é fazer um aprofundamento na obra delas. Né? No caso da Narcisa Malha, aí vou propor aulas de análise dos poemas, entender ali a importância daqueles poemas, o valor estético daqueles poemas, né? O conteúdo, né? Como é que ela, o que ela tratava na poesia dela, né? E no caso da Júlia Lopes de Almeida, nossa, essa escritora aí sim, eu precisaria assim, de um ano só, um ano de aulas sobre a Júlia Lopes de Almeida para dar conta da obra dela. Mas a minha ideia inicial é dar conta do que os vestibulares estão pedindo, né? Eu pensei, a princípio, nisso, né? Porque a Júlia Lopes de Almeida e a Narcisa Malha agora entraram para a lista da FUVEST. Isso quer dizer que durante 3 anos a gente vai ter uma demanda que eu estou há 15 anos à espera dessa demanda, né? Agora nós temos essa demanda, eu vou falar um pouquinho disso para vocês, né? Porque o mercado vai pedir, né? Isso. Então, agora a gente tem o interesse das editoras, das grandes editoras, né, em reeditar essas escritoras, né? E também, para quem é do Rio Grande do Sul, né, o vestibular da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, já tem ali a Júlia há algum tempo, né? Então, a minha ideia é focar mais nessas obras que estão sendo pedidas, que é Memórias de Marta, esse romance que entrou para a lista da FUVEST, e os contos de Ânsia Eterna, que já estão na lista da URGS há algum tempo, né? Então, muito obrigada a todos que aqui estão. O meu foco era muito essa questão do vestibular, mas eu vejo que eu tenho aqui ex-alunos, ex-alunas, colegas, né? Então, assim, eu fico muito feliz e agradeço, assim, a parceria, né? A parceria que estou entre amigas aqui, isso é muito bom, né? Eu preparei uma apresentação, a minha ideia é que a gente não passe de 1h30. Se alguém precisar sair antes, fique à vontade, o evento vai ser gravado, eu vou mandar para vocês depois. O chat está aqui, vocês podem comentar, mas também, se quiserem abrir o microfone e falar para a gente trocar, vocês são todas e todos, né, bem-vindos aqui, né? Então, eu vou começar aqui com essa apresentação, eu já dei uma testada antes. Vai chegar aí para vocês, né?
Eu vou deixar no PDF, porque eu testei antes pelo PowerPoint e não estava funcionando, né? Assim, eu garanto que esteja funcionando, né? Então, para quem não me conhece, eu sou... Deixa eu voltar aqui. Eu sou professora de literatura brasileira na UF, a Universidade Federal Fluminense, e já há muitos anos venho estudando as escritoras brasileiras do século XIX e início do XX, esse período da historiografia literária que nós chamamos de Belle Époque, a Bela Época, ou esse entre séculos, né? E venho também pensando num viés mais sociológico, esse apagamento, os mecanismos de exclusão dessas escritoras, e um deles é a hostilidade. A hostilidade, esse é um argumento, né, que eu defendo nesse livro, que eu estou mostrando para vocês, Escritoras Silenciadas, que foi publicado pela editora Macabeia, que é uma editora carioca, feminista, independente, e a Macabeia lançou o Escritoras Silenciadas em 2022. Nesse livro eu trago 3 escritoras, Albertina Berta, Júlia Lopes de Almeida e Narcisa Amália. São 3 escritoras aqui do estado do Rio de Janeiro, né? E venho também trabalhando na reedição desses livros, né, que a gente não encontra mais, a gente pode encontrar alguns PDFs, porque essas escritoras estão todas em domínio público, né, para quem não é da letras, né, as obras entram em domínio público após 70 anos da morte do escritor, então a gente não tem nenhum problema aqui de direitos autorais, né, em publicar essas obras, o que é uma grande vantagem para as editoras, também facilita muito, né, o acesso, né, só dessas 3, a Albertina Berta, que ainda não completou 70 anos, mas a família liberou os direitos autorais, tá tudo liberado, né? Então, esse livro, eu trago essas 3 escritoras, mas principalmente uma reflexão sobre esse apagamento, né? O que aconteceu para elas serem conhecidas lá no século XIX, publicadas, premiadas, laureadas, né? E depois disso tudo, irem para um completo esquecimento, a ponto de eu falar Albertina Berta e talvez vocês não saberem, nunca terem ouvido falar em Albertina Berta, né? Um dos argumentos, né, que eu defendo nesse livro é a questão da adversidade, a hostilidade que elas enfrentaram. Todas elas, né? Eu trago 3 aqui, mas a gente pode pensar numa gama de escritoras, né? Essa hostilidade, ela se dá por uma questão de gênero, né? Então, por você ser uma escritora, ser uma mulher, você já tem uma série de expectativas em relação àquela obra, né? Uma série de preconceitos, né? Estereótipos, e alguns comentários que, por mais que pareçam ser elogiosos, né, você acha, mas ele não está elogiando, né? Quando você faz uma leitura mais profunda, você vê ali que é um comentário carregado de sexismo, de preconceito, né? Então, a minha ideia é tratar um pouco disso, e hoje eu vou focar, então, na poeta Narcisa Amália, né? Aqui está a Narcisa Amália, a gente tem essa foto dela com 20 anos, essa foto ela publicou no único livro de poemas que nós temos dela, que é o Nebulosas, um livro que foi publicado em 1872, né, quando ela tinha 20 anos, e ali nós temos um desenho, eu coloquei aqui ele em formato maior, um desenho feito pelo Garnier, da Narcisa Amália, aí já mais madura, né? A Narcisa Amália, ela nasce em São João da Barra. São João da Barra hoje tem um centro cultural Narcisa Amália. Está saindo do forno uma biografia da Narcisa Amália por um historiador são-joanense. São João da Barra é uma cidade muito orgulhosa da sua poeta, é bonito de ver, eu tenho bastante contato lá, em especial por conta desse biógrafo, né? Tá saindo do forno. Hoje mesmo ele me mandou assim a catalogação e a foto da capa da biografia. Estou muito ansiosa para ver esse projeto, assim, ver com as mãos, como se diz, né? Ver essa biografia nas mãos, assim, né? O trabalho do Bruno Costa, né? Mas aos 11 anos a Narcisa Amália se mudou para Resende. Então Resende também tem essa mesma afeição pela poeta Narcisa Amália. E depois de madura, vou falar um pouco hoje sobre a biografia dela, né? Ela vem para o Rio de Janeiro.
Então, o final da vida dela toda, ela passa no Rio de Janeiro, ela vai morrer lá com 72 anos de idade, e aqui no Rio de Janeiro ela exerce a profissão de professora, né? Ela é professora, vira catedrática e tudo mais, ela exerce 25 anos a profissão, se aposenta como professora aqui no Rio de Janeiro, né? Que era, então, a capital do Brasil, né? Essa poeta esquecida, que felizmente agora ela está retornando, né? Eu já vejo a Narcisa Malha sendo estudada nas escolas, né? Escolas públicas, escolas particulares, né? Nos cursos de graduação em letras, né? Ainda é um movimento tímido que está acontecendo, mas eu tenho certeza que quando a gente tiver acesso à obra dela, várias editoras agora estão reeditando a obra dela, né? Quando a gente tiver acesso à fortuna crítica dela, então a gente vai ter cada vez mais monografias, dissertações, teses, trabalhos sobre a Narcisa Malha, né? Então, quanto mais a gente tiver esse material, menos esquecida ela ficará, né? E o vestibular, o Enem, o vestibular, eles acabam sendo também essa passagem, né? Essa ponte, né? O que a gente faz dentro da academia, o que é a academia, né? É a universidade para o grande público, né? Então, eu vou dizer para vocês, eu estou há quase 15 anos estudando essas poetas, essas escritoras, mas as minhas colegas de GT é grupo de trabalho da pós-graduação em letras linguísticas, né? Então, eu faço parte de um GT que se chama Mulher na Literatura. Esse GT ele foi construído em 1984, eu estava nascendo, eu sou exatamente de 84. Então, assim, vejam, né, que há 40 anos existe um grupo de pesquisadoras dentro da universidade que estuda a mulher na literatura, né? Não somente escritoras brasileiras, mas escritoras mundiais, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Elas estão recebendo maior visibilidade agora por conta dessa demanda de vestibular, das editoras e tudo mais, mas minhas colegas estão lá trabalhando nisso quando eu ainda nem era... já estava recém-nascendo, né? Só para a gente ter uma percepção histórica, né, desse trabalho, né? E também dar o devido crédito, né, às nossas pioneiras, às críticas literárias pioneiras, né? O que eu preparei para hoje, então, como um aulão introdutório, né? Uma breve apresentação da poeta Narcisa Malha, falar um pouquinho dessa repercussão e a visibilidade que ela tinha à época. O ponto 3 seria esse argumento da hostilidade, das adversidades que as mulheres escritoras passaram e passam, né, até hoje, né, para entender esse esquecimento e essa invisibilidade atual, né. Eu fiz minha graduação em letras entre 2002 e 2006 e não estudei uma escritora do século XIX. É como se elas não tivessem existido, né, isso nem era um questionamento, né? A gente simplesmente absorvia aquele conteúdo canônico, e nem se questionava, né? Nem pensava que as mulheres estavam lá escrevendo, publicando, atuando, né? Até porque quando você pensa numa escrita feminina, uma escrita de autoria feminina, a gente tende a pensar nos diários, nas cartas, né? Num gênero muito intimista, que não é um gênero público, é um gênero privado, né? Então, essa dualidade entre público e privado também ela vai acompanhar a trajetória dessas escritoras, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que um homem público é algo bom, né? Esse homem público, ele está agindo em prol da sociedade, né? Uma mulher pública, o que é uma mulher pública? É uma prostituta. O que você pensa, né, quando fala uma mulher pública? É uma prostituta, né? Então, assim, essa vida pública, né, também ela foi interdita às mulheres, né, esse espaço público. E aquelas que conseguiram chegar nesse espaço a duras penas, né, e às vezes nem tanto, né, vou falar também sobre isso, né, como que elas conseguem chegar nesse espaço, né, já posso antecipar que é sempre pelo intermédio de algum homem, né, então quando elas conseguem chegar nesse espaço, a gente tem uma ilusão de igualdade, mas não, a igualdade nunca existiu, sempre teve ali uma hostilidade, né? Então, a Narcisa Malha, como é que ela
chega nesse espaço, né? Ela chega nesse espaço por intermédio dos pais, né? O pai dela é professor, é jornalista, é editor, é criador de jornal, é um intelectual respeitado, fundador de escola, então é alguém que faz parte da elite intelectual. E a mãe da Narcisa Malha também, ela é professora, ela fundou uma escola para meninas, né? Eles são letrados, dominam as línguas estrangeiras. Então, a Narcisa Malha, ela nasce nesse ambiente privilegiado, sem tantas posses como uma Albertina Berta ou uma Júlia Lopes de Almeida, mas ela tem esse privilégio intelectual, ela tem acesso à educação, né? Então, ela aprende francês, aprende inglês, ela aprende latim com o padre da cidade, né? Então, ela é uma menina assim, que teve esse acesso privilegiado. Como é que ela entra, então, no mundo das letras? Né? Por intermédio do pai. O primeiro poema que ela publica é no jornal que o pai fundou. Né? Então, sempre tem a mão de um homem abrindo as portas do cenário literário para as escritoras. Né? No caso da Júlia Lopes de Almeida, não foi diferente. O pai da Júlia Lopes de Almeida, que encomenda para ela um primeiro texto, uma crônica, que ela vai publicar no jornal a pedido do pai. E, a partir dali, ela nunca mais parou de publicar, porque aí é o mérito dela, a qualidade do que ela escreve e tudo mais. Mas foi ali um homem também que abriu a porta do jornalismo, né, da imprensa, para a Júlia Lopes de Almeida. Né? Depois a Júlia casa também com o Filinto de Almeida, que é um intelectual, um político, um poeta, um dramaturgo, também um homem muito importante, e é um homem que sempre a incentivou, né? Enxergava na Júlia Lopes de Almeida o melhor escritor do Brasil. Né? Não enxergava nela a melhor escritora mulher entre as mulheres, naquele clube da luz, não, ele dizia, ela é o maior escritor do Brasil. Né? Então, assim, ela também teve esse ambiente privilegiado, né? Então, a ideia hoje também é falar sobre isso, entender essa invisibilidade agora, né? Toda essa trajetória, né, de uma visibilidade até um completo esquecimento, né? O item 4, diálogos possíveis, aí já é um convite para o nosso próximo encontro, que eu ainda vou marcar, ainda vou organizar, que é quando a gente começa a estudar a poesia da Narcisa Malha, colocando a poesia dela em diálogo, então, com os expoentes ali da geração poética, da geração romântica poética, porque a poesia da Narcisa, ela é tão eclética, ela é tão rica, que dialoga com as 3 gerações poéticas do romantismo. Né? Então, ela dialoga com aquela primeira geração, que é a geração nacionalista, né? que traz esse louvor da pátria, da nação, da independência do Brasil. Né? Então, ela tem poemas políticos. Então, ela já quebra ali com a expectativa do que era esperado de uma mulher escrever. Né? Que expectativa é essa? Essa expectativa de que as mulheres escrevem sempre sobre o amor, sobre temas domésticos, sobre a maternidade, uma poesia simples, como o Olavo Bilac falava da Alta de Souza, né? Uma poesia sem tanta preocupação com as teias complexas como é que ele diz? As teias complexas da forma, né? As complexidades da forma, né? E era assim que as mulheres eram vistas, né? As escritoras, né? Como se elas não pudessem dar conta de uma complexidade intelectual e até mesmo matemática ali do poema, que estão dos versos, né? Da escansão dos versos e tudo mais, e fizessem uma poesia mais pueril, mais livre, né? Menos complexa do que a poesia de autoria masculina, né? E aí tudo isso eu vou mostrar nesse item 4, mas acho que para hoje não vai dar tempo, né? Seria assim um convite. Então, ela dialoga com essa primeira geração, ela dialoga com a segunda geração poética, que é a geração do mal do século, essa geração da melancolia, essa geração em que o poeta, a poeta, está desesperado, sofrendo muito e enxerga na morte a única saída para tanto sofrimento. Né? A gente conhece e ouve falar e estuda na escola, né, o Álvares de Azevedo, que tem uma poesia muito importante, né? Mas é possível você colocar Narcisa Malha do lado do Álvares de Azevedo e estabelecer esse diálogo,
comparando, inclusive, as poesias, né, os poemas, né? E nessa aula, bom, tô doida que chegue essa aula, assim, porque é incrível, assim, o que a Narcisa Amália faz, porque ela, às vezes, coloca o mesmo título do poema, né? Então, ela pega o poema do Castro Alves e faz outro poema com o mesmo título e coloca a epígrafe do Castro Alves, né? Então, ela tá estabelecendo ali propositalmente esse diálogo, né? Essa intertextualidade e tudo mais, né? Então, por que não estudar Narcisa Amália, né? Se ela estava ali dialogando, né, com todos esses poetas expoentes da sua época. E, por fim, a terceira geração, que é a geração do Condor, né? Todo mundo lembra de Castro Alves, o poeta dos escravos, mas a gente não lembra, né? Enfim, esse memoricídio, né? Esse epistemicídio, né? Acabou acontecendo, que a Narcisa Amália era conhecida como a poeta dos livres, porque ela clamava na sua poesia pela libertação dos escravizados, né? Então a gente tem uma série de poemas em que ela vai tratar da escravidão no Brasil, né? E poemas lindíssimos, como O Africano e o Poeta, em que ela dá voz, o eu lírico ali dá voz para o escravizado, né? Então, um poema narrativo, um poema que foi musicado, né? Então, assim, ela consegue estabelecer esse diálogo com as três gerações poéticas. Isso é só uma introdução para que vocês vejam, né, como é rica a poesia da Narcisa Amália. Diferentemente do que nos fez acreditar Alfredo Bozzi e Antônio Cândido, que são dois nomes, para quem é das letras, né? Essa aula inicialmente foi pensada assim, para um público de vestibular, mas o que está predominando aqui são o público das letras, né? E que bom, assim, né? Porque ela... Ai, até me empolguei, até esqueci o que eu estava falando. Esqueci o que eu estava falando. Mas era... Ai, gente, que esqueci, alguém me lembra. Do Antônio Cândido. Isso, obrigada, isso mesmo. Então, para quem é das letras, já ouviu falar, já leu, conhece, né, esses dois expoentes aí da crítica literária, da história literária, né? Mas os dois colocaram a Narcisa Amália nas suas antologias, nas suas histórias da literatura, né, como uma poeta menor, uma poeta que nem vale a pena falar dela, né? E quando a gente se aprofunda na poesia dela, a gente vê que isso é um equívoco e que é preciso, né, fazer crítica da crítica, crítica dessa crítica literária, essa crítica literária, na sua maioria das vezes, de homens, né, que menosprezam a obra das escritoras e, claro, pode ser uma questão de gênero mesmo, né? Deixa eu permitir aqui, ok. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Aqui, então, o que nós temos aqui, né? Aqui nós temos essa fotografia, isso é uma pintura, né? É a Narcisa Amália de preto, e de branco seria a filha dela, a Alice Violeta. Gente, essa pintura, ela é inédita, né? Ela é um achado, e essa pintura, a gente só consegui essa pintura porque tive contato com a bisneta da Narcisa Amália, aqui no Rio. Ela é uma psiquiatra, psicanalista, agora não sei mais, mas ela é aqui do Rio, a Nilza Erickson, e a Nilza, no ano de 2017, quando eu lancei essa edição aqui do Nebulosas, pela Biblioteca Nacional, a Nilza ligou para a editora, se apresentando, e eu marquei um café com ela, e aí nesse café eu descobri, assim, preenchi, na verdade, uma lacuna da biografia da Narcisa Amália, né, que é o fato dela ter tido uma filha, dela ter tido netos, nem os estudiosos não sabiam disso, isso não estava registrado, né. A gente tem um registro na biografia do João Oscar, que é também um são joanense, né, um historiador que em 94 fez uma biografia da Narcisa Amália. Lá ele menciona a existência de uma enteada da Narcisa Amália, e depois vou explicar essa história para vocês, e ele coloca como um equívoco acreditar que ela era filha da Narcisa. Mas, assim, filha biológica ou não,
é a filha da Narcisa Malha, porque quando ela morre, a gente tem na imprensa o anúncio da missa de sétimo dia e também do enterro, né? E lá tem a Alice Violeta chamando para a missa de sétimo dia, e ela chama a Narcisa Malha de mãe. Mãe, avó, tia, que deixou seus parentes. Blá, blá, blá. Então, a gente tem vários registros, né, da própria Alice Violeta chamando ela de mãe, né? Nessa biografia que vai sair do Bruno Costa, ele vai mostrar outros documentos que atestam que essa é a filha da Narcisa Malha, né? Então, assim, por que eu disse que é um primor a gente ter essa imagem, né? Porque boa parte dessas escritoras, a gente tem pouquíssima informação sobre elas, é um legado que não foi valorizado, né? Um espólio que não foi mantido, né? Então, alguma coisa a família mantém, mas também, às vezes, de forma, né? Enfim, perdendo, de forma que acaba perdendo muita coisa, né? Então, por exemplo, a Albertina Berta, eu estudei a Albertina Berta no mestrado, fiz uma dissertação sobre a Albertina Berta e eu não tinha uma foto da Albertina Berta. Num dicionário bibliográfico da Alzira Bittencourt, tinha uma foto pequenininha, assim, da Albertina Berta, mas nem era nítida, não dava para saber. Aí, quando eu conheci a família aqui no Rio, bisnetas, netas e tudo mais, nossa, aí elas me deram muitas fotos, e aí você vai preenchendo essas lacunas, né, no plural, dessas escritoras, né? A Narcisa Malha também, a gente tem pouquíssimas fotos dela, a gente tem a foto essa que ela publicou aos 20 anos, no Romance, tem esse desenho do Garnier, mas aí, encontrando a Nilza, nós tivemos acesso a essa pintura, uma pintura, então, da Narcisa com a Alice Violeta, né? A Narcisa Malha, então, ela nasce em 1852, o Nebulosas é de 72, quando ela tem 20 anos, né? E ela vai morrer em 1924 aqui no Rio de Janeiro, né? Resende é muito importante na trajetória dela, porque aos 11 anos ela vai para Resende, e ela tem poemas, ela tem um poema que se intitula A Resende, ela realmente adotou a cidade de Resende como a cidade do seu coração. Nesse poema ela fala que Resende é seu Éden de encantos, né? Então ela tem um carinho muito grande por Resende. Bom, quem foi Narcisa Malha, né? Poeta, claro, estamos falando aqui da poesia dela, desde o início da aula, né? Ela publicou Nebulosas, mas ela publicava os poemas na imprensa periódica, publicou durante vários anos, né? Poemas que até não estão em Nebulosas, né? Ela publicou também no Almanaque de Lembrança Luso-Brasileiro, e daí também o interesse, né, de Portugal na obra da Narcisa Malha, porque ela era uma colaboradora desse almanaque, né? Ela é tradutora, ela traduz do francês. O primeiro livro que ela publica é como tradutora, é uma tradução. As traduções dela são sempre elogiadas na imprensa periódica, e vocês, quem tiver interesse, né, pode usar o site da Hemeroteca Digital do Rio de Janeiro, coloca lá o nome da Narcisa Malha, vocês vão precisar de uma vida para ver tudo que tem lá, porque tem muita coisa. Ela era muito mencionada, ela está ali em vários jornais, em vários anos, né? Jornalista, alguns consideram ela a primeira jornalista profissional do Brasil. Esse biógrafo que eu comentei, o João Oscar, considera ela a primeira jornalista profissional. A gente sabe que é sempre difícil falar quem é o primeiro, quem é a primeira. Eu sempre evito isso, porque sempre é o primeiro até que a gente descubra, né? Outra coisa, até porque essa história ela é cheia de lacunas, né? Mas, independentemente dela ser a primeira ou não, o que a gente precisa entender aqui é a importância dela como jornalista, uma mulher jornalista, uma mulher que publica na imprensa periódica, né? E publica seus poemas, mas também publica textos críticos, né? Ela tem um texto que é A Mulher no Século XIX, está dando uma reflexão crítica sobre esse papel submisso, esse papel reprimido, né, da mulher no século XIX. E olha, pensem bem, a gente está discutindo isso hoje no século XXI, né? Então ela está lá no século XIX já com essa consciência, né, do que hoje a gente chama de iniquidade de gênero, né, e tudo mais. Então, ela é jornalista, ela escreve isso, ela escreve também crítica literária, publica crítica literária no jornal, então a gente tem
por exemplo, um texto que ela fala de uma poeta gaúcha, Amália Figueroa, e outros textos também que ela publica, né, sobre literatura. Professora, como eu falei, né, então ela vem para o Rio, sai do Resende, né, vem para o Rio, trabalha como professora durante 25 anos, né, é uma republicana, é uma abolicionista, a gente tem os poemas abolicionistas da Narcisa Amália, que vão dialogar lá com a terceira geração poética do romantismo brasileiro. Feminista, podemos dizer que é uma feminista ali de vanguarda, né, que no século XIX já está mostrando assim como é árduo o caminho para as mulheres, árduo e desigual. Ela é espírita, esse biógrafo João Oscar vai falar das sessões espíritas que ela fazia na sua casa, no segundo casamento, já vou falar um pouquinho sobre a biografia dela. Ela fazia sessões espíritas e fazia saraus literários, lá em Resende, já imaginaram, né? E os poetas iam, né? As pessoas iam, né? Participavam desses encontros, né? E publicou Nebulosas aos 20 anos, o que é muito comum no romantismo, a gente tem que pontuar isso, né? Ela não é nenhuma excepcionalidade, né? Se a gente lembrar que no romantismo os poetas eles estavam morrendo aos 20 anos, né? Aos 20, 21 anos, eles já estavam morrendo e deixando uma obra. Aí é que tá, né? Deixando uma obra. Então, ela publica aos 20 anos, que é uma idade para a gente hoje, uma idade nova, né? Mas naquela época, a gente vê que os homens poetas também publicavam e como eu disse, né, já estavam até morrendo aos 21 anos, né? Vou passar aqui. Aqui eu trouxe para vocês, então, esse é o livro que nós reeditamos pela Biblioteca Nacional e a Editora Criativa. Esse livro ele não está mais disponível. Desde que ela entrou para a lista do vestibular, tem sido uma loucura, porque o PDF está disponível, mas as pessoas querem o livro, como eu falei, né, querem ler com as mãos, né? Mas agora a gente já tem uma série de projetos, vou falar daqui a pouquinho para vocês, de reedição do Nebulosa. Já tem alguns que já estão até em circulação, né? Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. O outro livro roxinho ali, Violeta, né? É uma antologia da Narcisa Amália, publicada pela Biblioteca Nacional de Portugal, por conta de um projeto que tem lá em Portugal, que é o projeto Senhoras do Almanaque, que é um projeto também de anos, e ao qual eu faço parte, e a Narcisa Amália é uma senhora do Almanaque, ela é uma colaboradora desse Almanaque de Lembranças do Luso Brasileiro. Então, nessa biografia, a gente tem os poemas que ela publicou no Almanaque, tem alguns poemas esparsos, tem um pouco dos textos de prosa dela, né? Ela escreveu um conto, ela escreveu textos críticos, ela escreveu cartas que foram publicadas na imprensa e também são cartas com uma consciência crítica digna de nota, né? E esse livro, ele está lá em Lisboa, mas o e-book está disponível para quem quiser comprar na Biblioteca Nacional de Portugal, no site da biblioteca, né? A ideia depois é trazer esse livro para cá, e nós colocamos a capa dele, Violeta, em homenagem à filha, que foi descoberta em 2017, né? Que se chamava Alice Violeta. E ela tem alguns poemas em que ela traz ou no título, ou no próprio poema, a Violeta, né? Tem um que é Violeta Morta, por exemplo, né? Então, por isso. Aqui, eu trouxe para vocês, essa é um projeto, então, agora que eu faço parte, com a Companhia das Letras. A Companhia das Letras, então, pegou 3 escritores que estão na lista da FUVEST, né? E uma delas é o Nebulosas, é a Narcisa Amália, né? O Nebulosas. Então, atualmente estou trabalhando nesse projeto, fazendo o estabelecimento do texto, as notas, a cronologia, toda essa loucura que é, né? Estudar uma escritora do século XIX, né? Então, que bom, né? Quando a gente tem uma grande editora, assim, agora à frente, publicando, vai publicar Nízia Floresta, Júlia Lopes de Almeida, Narcisa Amália, né? Então, a gente percebe agora uma mudança no cenário, né? Claro, dada a mudança de mentalidades, né? Hoje a gente tem um espaço bem mais profícuo de discussões de teor feminista, mas também um interesse de mercado, e a gente também não pode se iludir, né? Existe esse interesse, né? Aqui eu coloquei, então,
a fotografia que eu tirei do original, de 1872. Esse original está disponível na biblioteca da ABL, da Academia Brasileira de Letras, e também da Biblioteca Nacional. E para fazer as reedições, então, consultei esse original, né? No Nebulosas, a gente encontra, então, o livro está dividido em 3 partes, a própria Narcisa dividiu o livro em 3 partes, eu coloquei ali só os títulos dos poemas, assim, para a gente ter uma ideia, né, do que tem aí, e aí, mais para frente, então, a minha ideia é a gente aprofundar, fazer alguns poemas, fazer a leitura dos poemas e entender também a temática que ela trabalhava e também esse ecletismo, né? Porque ela tem um domínio ali do fazer poético, né? Então, se a gente fizer uma análise mais formal da poesia dela, né, a gente vai ver que tem poemas que são... Tem um poema que é todo em redondilha menor, tem outro que é livre, né? A metrificação é livre, tem outro que não, que é todo em decassílabo. Então, assim, ela vai mostrando como ela domina a arte da lírica, né? De fazer poesia, né? Tem um poema chamado Castro Alves, que ela publica no ano que o Castro Alves morre, né? Um poema muito bonito, e que mostra também o diálogo dela, como ela lia os nossos poetas brasileiros, né? A gente percebe isso pelas epígrafes, pelos títulos dos poemas, pelas dedicatórias, né? E nesse poema do Castro Alves, ela tem uma estrofe que eu acho muito bonita, que ela vai falar que, na verdade, ele não morreu, porque ele segue na sua obra, né? Então, é muito bonito, assim, você pensar como a obra literária pode eternizar um autor, né? Então, ela traz isso, né? Então, são 43 poemas, e o último poema, Os Dois Troféus, na verdade, é um poema de Victor Hugo, que ela traduziu. Fez uma tradução muito livre e criativa, né? Não é aquela tradução, assim, né, mais literal, não. Ela tem até uma coautoria ali naquela tradução, né? Aqui eu coloquei para vocês, então, Narcisa Amália é uma voz dissonante no século XIX, né? Dissonante por quê? Porque quebra essa expectativa de gênero. Ela está escrevendo ali poemas políticos, ela tem um poema que se chama 7 de Setembro, ela tem um poema que ela fala dos ideais de igualdade, fraternidade, ela tem poemas tratando da escravidão no Brasil, né? Então, ela faz uma poesia que alguns diriam à época que é uma poesia máscula, que esse é um adjetivo usado para classificar várias obras de escritoras, né? Como aconteceu com Raquel de Queiroz, a primeira escritora a entrar para a ABL, 80 anos depois da criação da ABL, a Raquel de Queiroz entra como uma escritora máscula, né, que escreve lá no 15, né, escreve sobre um tema que quebra a expectativa de gênero, né, um tema forte, um tema duro, né, fala da seca no Nordeste, né, então, assim, opa, como assim uma mulher está escrevendo sobre isso, né, sobre temáticas universais, né, então, por isso que eu digo que ela é uma voz dissonante, né, ela é uma voz dissonante, assim como essas outras escritoras também foram, né, um pouco depois, né. Então, o primeiro dado é que ela escreve, é uma poeta que escreve, que publica e que é lida. Então, para quem conhece o Antônio Cândido, a noção dele de sistema literário, para o Antônio Cândido, para a gente ter uma literatura brasileira, ela tem que fazer parte de um sistema literário, que é autor, público e obra. Então, se a gente pensar nessa lógica do Antônio Cândido, a Narcisa Amália faz parte do sistema literário, que a gente tem lá uma autora, uma poeta, tem uma obra e tem um público leitor, né? A obra dela, Nebulosas, foi publicada pela maior editora da época, que é a Garnier. A Garnier custeou, né, toda a publicação de Nebulosas, né? Então, assim, por isso que eu digo, ela ocupou um espaço privilegiado, né? E como é que depois disso tudo, né, ela caiu no esquecimento? Essa é a grande questão, a grande interrogação, né? A Narcisa Amália colabora com os grandes jornais, a imprensa periódica, e que a gente tem essa questão da profissionalização feminina. Então, são mulheres
escritoras que recebem por esse ofício, né? São pagas para escrever, para publicar, né? Ela tem uma consciência do desencorajamento, do preconceito social, né? Uma visão crítica sobre a condição da mulher ali no século XIX. Essa visão crítica sobre a condição da mulher, a gente encontra muito mais nos textos em prosa, nas cartas, nas críticas que ela publica no jornal, do que nos próprios poemas, né? Mas ela está lá. Eu trouxe uns trechinhos para vocês, e num deles ela fala que ela acredita ter sido a primeira feminista no Brasil, né? Eu vou trazer esse trechinho para vocês. E, por fim, uma voz dissonante, justamente por isso, porque ela trabalha temas e formas avessas às expectativas sociais, às expectativas de gênero, né? O tema, já falei aqui, né? Então, ela faz uma poesia política, social, que você não espera que as mulheres falassem, né, sobre isso, e eu estou colocando isso como um preconceito, porque quando você vai estudar a obra delas, você vê que elas fazem outras coisas para além da expectativa, né? E também a forma também é avessa, né, à expectativa de gênero. Por quê? Porque ela trabalha com a complexidade da forma, né, com as teias de artifício que o Bilac escrevia. O Bilac escreveu um prefácio para a obra da Alta de Souza, que é uma poeta do Rio Grande do Norte, de Macaíba, e é um prefácio que você lê e parece ser um elogio, mas ali está cheia de menosprezo, né? E ele vai dizer que a Alta de Souza, os poemas da Alta de Souza não têm o labor pertinaz de um artista. Imagina um prefácio que começa dessa forma, né? Que é isso, né? Falar que a poesia dela não tem esse labor, esse trabalho, essa complexidade, né? Então é bem problemático, né? Aqui eu trouxe um pouquinho da repercussão, né? Mas antes de falar da repercussão, deixa eu só falar um pouco da vida da Narcisa, porque eu já antecipei aqui, né, que ela nasceu em São João da Barra, aos 11 anos foi para Resende, e ela casou com 13 anos, gente. 13 anos ela casou pela primeira vez, e pelas biografias, tem 2 biografias dela, né? Uma de 49 e outra de 94. Depois esse material eu vou compartilhar com vocês e tem as referências lá no final. Ela estava muito apaixonada por ele, né? João Batista, e aí ela já estava namorando com ele, enfim, e no final a família achou por bem casar, né? Então, com 13 anos, ela casa. Acontece que esse primeiro marido dela, ele recebe uma fortuna, ele fica órfão, recebe uma fortuna, e ele não consegue gerir essa fortuna. Ele torra todo o dinheiro, e eles vão à falência, eles ficam à míngua, né? O pai da Narcisa chama ela de volta para casa, porque ela está passando necessidades, né? E o João Batista, que era também um ator itinerante, né? Ele, enfim, virou um boêmio e tudo mais. Ele deixa Resende e ele abandona a Narcisa. Então, a gente tem alguns poemas em que ela fala desse abandono, não explicitamente, mas a gente pode dali inferir, né? E tem 2 poemas que ela dedica à letra J, J ponto, que tudo indica que é ele, João, né? Porque para o biógrafo, por mais que ele tenha abandonado a Narcisa, ela sempre nutriu um sentimento muito bom por ele, um amor por ele, né? E isso volta na poesia, né? Esse dado biográfico, claro, é sempre perigoso fazer isso, mas como está dedicada a esse Jota, né? Ela fala desse abandono, da dor que ela sente, né? Quando ele parte e tudo mais. Agora, imagina para uma mulher no século XIX, já ali, ela ficou 4 anos casada com ele, né? Então, próximo aos 17, 18 anos, né? Se vista como abandonada, né? Uma mulher que já teve um casamento e agora está sozinha. Não foi nada fácil para ela, né? Quando o pai dela morre, a família também fica com problema financeiro, e também começa a sair de Resende. Ela mesma viria para o Rio, chegou a vir para o Rio nessa ocasião, mas acabou voltando para Resende e casou pela segunda vez. Casou pela segunda vez com Francisco Cleto da Rocha, que era um português
padeiro, dono da padaria das famílias em Resende. Então, vejam que não é um homem culto, né? Não é um homem das letras, né? Então, para ele também foi muito difícil entender esse lado da Narcisa, né? Então, chegou um momento que a Narcisa estava fazendo saraus literários na casa dela, sessões espíritas também, né? Ela virou musa de vários poetas que dedicavam poemas para ela, poetas do Brasil inteiro, de Porto Alegre até, né? Ela recebia visitas, né? Recebeu a visita até do imperador, Dom Pedro II. Por quê? Porque ele conhecia o pai da Narcisa, já tinha dado um prêmio para o pai da Narcisa, e depois fez questão de ir lá visitar a Narcisa após a morte do pai. Então, era muita coisa para esse português padeiro, né? Ele não aguentou de ciúmes dela, ele começou a oprimir muito ela, proibiu as visitas, né? E aí ela deixa ele, ela se separa e ela vem para o Rio de Janeiro. E aí, segundo a bisneta, aí é um dado adicional, agora em contato com a bisneta, nesse momento ela pega a filha debaixo do braço, a filha teria 5 anos, e vem com a filha, então, Alice Violeta, para o Rio de Janeiro. Como vocês acham que esse homem ficou? Olha essa feminista, né, de vanguarda, né, que não aceita lá a opressão. Porque a bisneta fala que ela morava numa casa, que era a padaria e tudo mais, e ela costumava ficar na janela você cumprimenta, né? É só lembrar um pouco das novelas de época, né? Ele trancou a janela, disse que ele pregou a janela para ela não ir mais para a janela. E aí, é isso, gente. E aí, como será que ele ficou, né? Ele não ficou nada bem, né, com essa mulher, foi em busca de uma outra vida na capital do Brasil, né? Então, ele começou a difamar a Narcisa Malha lá em Resende, começou a colocar em xeque a autoria dos poemas dela, tá? E esse é um dos motivos pelos quais ela pediu para que publicasse na imprensa que ela estava se mudando para o Rio, isso era bem comum na época, né, quando ela era famosa, ela era muito famosa, né, quando alguém mudava de cidade, a imprensa noticiava, né, então a excelentíssima escritora Narcisa Malha deixa Resende, se muda para o Rio de Janeiro, para a capital, e aí ela pediu que colocassem que era por motivos de saúde, e aí tem essa notinha na imprensa, que ela está vindo para o Rio por motivos de saúde, mas só se fosse saúde mental, porque ele estava difamando ela lá, o clima estava bem pesado, né? E aí, aqui no Rio, então, ela começa essa carreira de professora, e os poemas, então, começam a diminuir, a gente tem uma diminuição nessa produção poética da Narcisa, né? E aí ela vive 25 anos no magistério, se aposenta como catedrática, e morre. A notícia que a gente tem da morte dela é que ela já estava cega e paralítica. Ela foi perdendo a visão aos poucos e o movimento do corpo também. E aí tem duas hipóteses. Uma seria que ela sofria de diabetes, né, que acaba fazendo isso com as pessoas, e a bisneta narra que ela teria tido uma espécie de um AVC, que aí depois desse AVC ela nunca mais se recuperou, né? Mas aí veja assim, que já é uma morte bem dramática, né? E ela já ali meio esquecida também nessa ocasião, né? Mas não tão esquecida, porque todos os jornais noticiam a morte dela e a missa de sétimo dia, né? Então, essa é a biografia, a história da Narcisa mulher, né? Pensando assim, todas as adversidades que ela sofreu, né, nesses casamentos, um primeiro abandono, depois uma prisão, na verdade, né, desse segundo marido, né, que não entendeu esse lado intelectual dela, né? E essas relações literárias, né? E essa mulher cheia de garra que larga tudo lá e vem para o Rio de Janeiro sem nada, assim, com a filha debaixo do braço, né? Então, essa é a Narcisa. Aqui eu trouxe para vocês, para falar um pouquinho, então, dessa recepção da obra dela, né? No Nebulosas, a gente tem um prefácio do Peçanha Póvoa. Peçanha Póvoa hoje também não é muito conhecido, mas na época ele era bem importante, também um poeta, tinha sido aluno do pai da Narcisa Malha. O pai dela encomenda esse prefácio para o Peçanha Póvoa, né? É um prefácio que eu particularmente não gosto muito, porque ele é muito extenso, ele fala de várias coisas, e vai falar da Narcisa só lá no fim, assim, né? Então, assim, também é
enfim, ele fica ali destilando erudição e tudo mais, né? E a parte que nos interessa acaba ficando só para o fim. Mas o que ele faz nesse fim, né? Eu trouxe 2 pontos interessantes para a gente pensar. Primeiro, ele destaca o pioneirismo da Narcisa Amália, né? Então, ele começa dizendo: Narcisa Amália será a impulsora e o ornamento de uma época literária mais auspiciosa que a presente. É a primeira brasileira dos nossos dias, a mais ilustrada que nós conhecemos, é a primeira poetisa desta nação. E agora ele faz algo horrível, e que vários escritores fizeram, e a nossa história da literatura faz isso, talvez até hoje, que é, para você elevar uma escritora, uma mulher, você precisa diminuir todas as outras. Né? Então, assim, você elenca aquela excepcional, a excepcional geralmente é quase um homem, né? É quase um homem, né? Tipo, ela faz quase uma poesia de qualidade, né? E aí você desmerece todas as outras escritoras, né? E essa é uma estratégia, né, que acontecia bastante ali na época, e que o resquício disso é o modo como a nossa história da literatura conta, né, a literatura de autoria feminina. Então, se você pensar, você vai ver que lá tem uma Raquel de Queiroz, que parece que surgiu do nada, como se a gente não tivesse uma tradição de autoria feminina, né? Aí vem uma Clarice, mas a mesma Clarice, né, isso que eu falo sempre para os meus alunos, né? Mesmo a Clarice Lispector, que tem bastante visibilidade, está nas histórias da literatura, a gente tem que sempre se perguntar como que ela aparece, né? Durante muito tempo, é como aquela escritora que ninguém entende muito o que ela escreve, né? Uma coisa assim, que, querendo ou não, uma forma também de hostilidade, né? De diminuir o que aquela escritora está fazendo, né? E aí aparece uma Cecília Meirelles, né? E aí você tem uma impressão que é falsa, mas que é o modo como a história é contada, de que essas escritoras, elas surgem, assim, do nada, e elas se destacam num bando de outras ordinárias que não merecem espaço, né? E quando a gente vai estudar mais a fundo, a gente vê que não é assim, né? Que tem toda uma tradição de literatura de autoria feminina, né? Então, a gente sabe, por cartas e por outros registros, que a Cecília Meirelles era leitora e admiradora de Júlia Lopes de Almeida. Mas a gente não conhece Júlia Lopes de Almeida, né? Porque a história da literatura foi elencando, assim, algumas, né, escritoras, né? E aí é que ele faz isso, ele começa a listar várias escritoras da época: Delfina da Cunha, Floresta Brasileira, Ermelinda da Cunha Matos, Violante, né? São bonitos talentos. Narcisa Amália é um talento feio, horrível, cruel, porque mata aqueles. Foram as suas antecessoras auroras efêmeras. Ela é um astro com órbita determinada. Então, assim, ela é um talento feio, horrível, porque mata todas as outras escritoras, né? Como se não pudesse ter ali um espaço para a gente conhecer todas, né? Como os homens fizeram, né? Então, essa rivalidade, né, hoje, dentro do feminismo, dos feminismos, né, dos movimentos feministas no plural, a gente fala muito de sororidade, né? Sororidade, de as mulheres quererem acabar com essa prática da rivalidade feminina, né? Que as mulheres são competidoras, né? Não são amigas, enquanto os homens são amigos, né? E vejam que na história da literatura, essa mesma lógica, ela foi se construindo, né? Mas as escritoras não aceitaram isso, o que eu acho fenomenal, assim, pontuar, né? Porque a Narcisa Amália, ela dedicava poemas para outras poetas, né? Elas criam uma rede de solidariedade, podemos pensar assim, né? A Júlia Lopes de Almeida utiliza o espaço da crônica também para sempre mencionar, falar, divulgar a obra de escritoras, de artistas, não só de escritoras de literatura, né? Mas também de atrizes. Então, essas mulheres do século XIX, né? Elas enfrentaram isso, assim, elas subverteram essa lógica, a gente pode pensar assim, né? Aqui esse final chega a ser irônico, né? Porque ele fala: as antecessoras foram auroras efêmeras, ela não, ela é um astro que veio para ficar. E acabou que ela ficou efêmera também, né? Por isso que é irônico, né? Porque no fim eles conseguiram apagar, né? Silenciar, né? Todas essas escritoras. Nesse mesmo prefácio, eu trouxe o segundo fragmento, que é uma outra prática, que são esses homens que endossam a autoria feminina. Então, a gente sempre vai ter um prefácio escrito por um homem, né? E aqui são homens também que
recomendam para outros homens, né, a leitura. Não, eu aprovei essa daqui, podem ler, eu garanto, né, e aí é uma prática também curiosa, né, para se pensar, né, no século XIX, e, claro, até hoje a gente tem isso também, né, de ter alguém em destaque, né, para fazer esse prefácio, né, para endossar, avalizar essa obra, né. Então, aqui o Peçanha Povo fala: eu peço que julguem o livro de Narcisa Amália, livro que ilumina a grande noite da poesia brasileira. Quando houver um Conselho de Estado ou um Senado literário, Narcisa Amália terá as honras de princesa das letras. Teófilo Braga, Luciano Cordeiro, César Machado, Adolfo Coelho. Eu passei um pouco, porque ele vai citando uma série de nomes, né? Vai chamando suas comparsas, né? Meus amigos, hão de deferir o seguinte requerimento: peço um lugar de honra no auditório das vossas glórias literárias para a autora de Nebulosos. Né? Então, está recomendada a Narcisa Amália, né? Nesse prefácio, né? A Narcisa foi, então, reconhecida em vida, né, como eu falei, ela teve sucesso, era famosa, né, o nome dela está sempre na imprensa periódica, ela é sempre mencionada, falada, e teve uma série de festas em homenagem a Narcisa Amália, né, agora montando a cronologia dela, eu detectei 3 festas grandiosas, né, em homenagem a Narcisa Amália, e festas em que ela entrava no salão e tinha fogos e canhão e tudo mais. É uma coisa assim louca assim, de pensar, né? Como essa mulher ela mexeu ali, né, com a sociedade literária, né? Aqui a gente tem um registro na imprensa dessa festa de 1873, então logo após que ela publica o Nebulosas, né? E vejam assim a descrição dessa festa, né? Fala o seguinte: vamos ter uma festa brilhante e digna da pessoa a quem ela é consagrada como homenagem. A comissão incumbida de entregar a lira de ouro à poetisa das nebulosas pretende dar baile, festa esplêndida e magnífica, da qual será rainha a Corina, a Safo brasileira. Preparam-se discursos, versos, troféus e tudo quanto sirva de testemunho e de legítima oblata destina rescendente, cultora das letras, tão justamente laureada. Muitas pessoas dessa cidade são convidadas e o sarau modestamente denominado Festim Literário será uma bonita manifestação de apreço e de admiração pelos peregrinos dotes da gentilíssima Narcisa Amália. Então, assim, ela é laureada, ela recebe lira de ouro, ela recebe medalha de ouro com pérolas, ela recebe, tem uma outra festa que eles descrevem que ela recebe uma caixa de veludo roxa com letras de ouro. Então, assim, ela é muito premiada, muito laureada em vida, né? Tem um outro relato aqui, que está nesse livro do Biratã Machado, que está nas referências no final, que eu vou mandar para vocês, que ele também descreve, né, essa festa de 73. Então, o Biratã Machado, que é um crítico literário, vai falar: entusiasmados, os conterrâneos oferecem à poetisa uma festa sem similar na história do romantismo brasileiro. Eu tinha que grifar essa frase, né? Uma festa sem similar na história do romantismo brasileiro. Então, ninguém recebeu essa festa. Só a Narcisa Amália, né? Para a gente entender assim, a importância dela, né? Como ela conquistou essa visibilidade, né? Esse respeito, assim, também. No dia 2 de março de 1873, no Salão de Honra da Câmara Municipal de Resende, fericamente iluminado e cheio de flores, reuniam-se mais de 300 convidados, entre damas e cavalheiros. Às 9 horas, uma salva de 21 tiros anuncia a chegada de Narcisa Amália. Conduzida ao Salão Nobre, recebe aplausos, quase tão barulhentos quanto os tiros de canhão. 2 meninas lhe oferecem uma lira de ouro, uma coroa de louros e uma pena de ouro. Muito legal, né? Pensar assim, toda essa festa, né? Eu estou, nesse momento, estão falando da recepção da Narcisa Amália, né? Por que é importante fazer isso, né? Para a gente pensar que a exclusão ela é injusta.
ela é injusta, né? E depois, quando a gente começar a analisar os poemas, aí sim, isso vai ficar mais injusto ainda. Então, digamos assim, que se vocês leem os poemas e não vejam nada demais nos poemas, pelo menos ela deveria estar na história pelo valor histórico que ela teve. Só isso. Como aconteceu com Teixeira e Souza. Eu não sei se vocês lembram, mas o primeiro romance brasileiro é tido como A Moreninha, né, de Joaquim Manuel Macedo, que é de 1844. O que o Antônio Cândido fala lá? Um ano antes, a gente teve O Filho do Pescador, 1843, do Teixeira e Souza. Mas não tem qualidade literária, o Antônio Cândido vai dizer lá. Esse livro não tem qualidade literária. Então, ele está no manual, nos manuais de literatura brasileira que são ensinados na escola, como o introdutor do romantismo. Então, querendo ou não, ele não tem qualidade literária, mas ele está lá, a gente sabe quem é Teixeira e Souza, já ouviu falar no Filho do Pescador como o introdutor do romantismo. Então, assim, mesmo que, né, eu acho que não é o caso, né, os poemas da Narcisa não tenham valor literário, ela tem que estar lá como um fenômeno, é uma festa que só ela recebeu, né, o modo como ela existiu lá no século XIX, né, deveria ser visto, então, como um valor histórico, né. Essa aqui é a crônica que o Machado de Assis escreve, começa ali em amarelinho, que está escrito Nebulosas, ele escreve, então, uma longa crônica, não só essa, tem outras, mas essa é logo que ela publica Nebulosas, é uma crônica elogiosa do livro da Narcisa. Então, Machado de Assis escreve sobre Narcisa, né? Vejam bem, Machado de Assis também já era um grande escritor lá no século XIX, né? Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, tudo isso, né? Então, não é pouca coisa ter uma crônica do Machado de Assis e uma crônica elogiosa, em que ele também deixa registrado uma série de preconceitos de gênero, expectativas de gênero, porque ele começa essa crônica dizendo: não sem receio abro um livro escrito por mulher. Né? Então, a gente já tem receio quando abre uma literatura de autoria feminina, né? Mas aí ele vai mostrando também a excepcionalidade da Narcisa. Voltando àquela mesma lógica que eu mostrei lá no Peçanha-Pova, né? Você mostra, não, essa mulher é excepcional, né? Ela é diferente de todas as outras, e como isso é nocivo, né, para nós mulheres, né, em vários campos, né, do saber. E ele analisa os poemas, ele traz, claro, vocês não estão conseguindo ler, nem é para ler, era só para mostrar mesmo, né, comentar, mas ele traz os poemas e ele vai comentando os poemas, mostrando como é boa a poesia dela. Outro comentário que ele faz, que é muito importante, que ela faz poemas políticos, né? Então, ele está mostrando também essa excepcionalidade, né? Uma mulher que está atenta às causas sociais, né? Está falando de temas políticos também. Aqui, então, está um trechinho do Machado de Assis, né, que ele vai falar: a leitura das nebulosas causou-me a este respeito excelente impressão. Achei uma poetisa dotada de sentimento verdadeiro, real inspiração, a espaços de muito vigor, reinando em todo o livro um ar de sinceridade e modéstia que encanta. Machado de Assis está encantada com os poemas da Narcisa Amália, podemos pensar assim. E todos esses predicados juntos e os mais que lhe notar a crítica, é certo que não são comuns a todas as cultoras de poesia. Por que eu grifei aí, né? Para mostrar para vocês como isso se repetia, né? Para você dizer que uma mulher é boa escritora, né, tem que diminuir as outras, né? É duro, né? São tristes, geralmente, seus versos, quando não são políticos, que também os há bons e de energia não vulgar. A musa da senhora Narcisa Amália não é a alegria, ela mesma o diz na poesia que intitulou Sadness, e que transcrevo por inteiro, e será essa a última citação. Ele transcreve todo esse poema, Sadness, que é tristeza, é um poema lindo dela, que dialoga muito com a segunda geração poética, porque ela vai falar que a musa, a inspiradora dos poemas dela é a tristeza, né? E aí eu pulei essa parte, mas deixei o final para a gente ver também como são sempre esses homens recomendando a leitura das mulheres, né? Ele diz: termina as transcrições, aí a notícia, recomendando aos leitores as nebulosas, né? Então, assim, não foi por falta de recomendação, né?
Agora eu vou mostrar para vocês, é claro que a gente não vai ler esses poemas, mas trouxe só para vocês verem, vários poetas que escreveram sobre a Narcisa, fizeram poemas sobre ela, ou então poemas dedicados a ela, para a gente ver assim, como ela era conhecida, lida, adorada, talvez, né, ali entre os poetas, né, e virou musa. A gente não gosta muito dessa palavra musa, né, porque a gente não quer que as escritoras sejam só passivas, musas, né, mas ela acaba virando musa nesse sentido passivo mesmo, deles ali nos poemas, né, falando dela. Então, esse primeiro que eu trouxe para vocês, do Raimundo Correia, ele dedica, tá lá, Poema da Noite, a Narcisa Amália. Coloquei ali a fotinho do Raimundo Correia, que é um poeta bem conhecido, amigo do Olavo Bilac, que fazia parte lá da tríade, né, do parnasianismo, né? Aqui, Damasceno Vieira, que é um poeta de Porto Alegre, conterrâneo meu, né? Dedica esse poema também à Narcisa, na verdade é um poema sobre a Narcisa, né? A distinta poetisa fluminense, Dona Narcisa Amália, porque ele vai falar das nebulosas ali, né? Tu que as lindas esfúlgidas estrelas de tua alma chamaste nebulosas. É um poema muito bonito também, mas acabei botando só um fragmento, porque a ideia aqui é só mostrar a repercussão dela, né? Depois, mais para frente, numa outra aula, a gente pode ler todo o poema e analisar o teor desses poemas em homenagem a Narcisa Amália, né? Ele publica nessa revista do Partenon Literário, também, que é um movimento gaúcho, né? De escritores. Aqui o José do Patrocínio, aí todo mundo conhece o José do Patrocínio, né? Tem também um abolicionista importante, né? Dedica a Narcisa Amália, o título do poema é a Narcisa Amália, fala de nebulosas, e os dois são parceiros ali no abolicionismo, né? A Narcisa escreve essas poesias abolicionistas e está em contato também com os grandes nomes do abolicionismo da época, inclusive não coloquei aqui o Carlos Magalhães. Carlos de Magalhães também escreve poema para ela e é um parceiro dela também nisso, né? Nós temos um historiador da literatura, Péricles Eugênio, que elogiou a Narcisa. Então, assim, não é que a Narcisa não esteja em nenhuma história da literatura. Na verdade, ela até está no Antônio Cândido no Bose, mas de forma menosprezada, né? De forma assim, que eu não concordo nem um pouco do modo como eles retratam ali a Narcisa Amália, e até duvido que tenham lido a poesia dela, porque, bom, isso aqui vai ficar gravado, né? Mas, assim, aconteceu muito com as escritoras, né, de serem julgadas pelo título das suas obras. Os críticos homens da época não liam seus livros, né, e já saíam criticando e menosprezando, né. Tem uma escritora ali do período do modernismo, que fala a Maria Lacerda de Moura, que ela fala justamente isso, eles não me leem, eles só leem o meu título e já saem criticando, né? E ela vai trazer exemplos, assim, que ela percebeu que a pessoa, o homem, não tinha lido a obra dela, e estava lá comentando sem ter lido, né? Então, infelizmente, isso é uma prática, né? Você já fala que é ruim sem nem ter lido, né? E o Péricles Eugênio, então, tem esse diferencial, né? Aí eu trouxe aqui, então, esses trechinhos que estão lá na história da literatura dele, de 65, que ele fala: Narcisa Amália de Campos, além de poetisa de talento, parece ter sido, a julgar por seu retrato, uma formosa mulher. Depois vou comentar isso, da beleza, né? E a Silvia Paixão vai falar dessa beleza. E ele narra esse episódio da visita do Dom Pedro II. Olha que interessante, Musa dos Livres, ela era conhecida como Musa dos Livres, assim como Castro Alves, o poeta dos escravos, né? Então ela era uma abolicionista, né? Musa dos Livres, uma poetisa cuja fama os anos não conseguiram apagar de todo, Narcisa Amália. Seu renome foi tal na ocasião que, publicadas nebulosas, o próprio imperador a quis conhecer e declamou para ela estrofes do livro. Já imaginaram o imperador? Ela republicana, o imperador... Gente, que loucura, né? Indo lá e declamando. Ela tem uma poesia em que ela fala da República, né, e tudo mais. Então tem uma poesia que fala da proclamação da República depois, né?
lá de 89. Então, assim, o imperador vai lá e declama os poemas, né? Mas, ok, só para a gente ver, assim, como ela foi conhecida, né? Aqui a Silvia Paixão, também, que é uma crítica importante, né? Que escreveu livros sobre Narcisa e também outras escritoras, né? Tem um trabalho bem importante. Ela vai contar, então, esse episódio que eu já falei para vocês, dessa autoria dos poemas da Narcisa posta em xeque, né? A autoria posta em xeque. Ela vai falar: bonita, inteligente, jornalista e poetisa estimada e admirada nos meios literários, Narcisa Amália despertou grandes paixões. Era compreensível que provocasse a ira de admiradores mais afoitos, por ela rejeitados. A sociedade da época ainda não está acostumada a ver sobressair um talento feminino do porte de Narcisa e se assusta. É interessante isso que ela traz aqui, né? Esse susto, né? Que dá uma mulher assim com essa, tão potente, né? De tanta qualidade literária, né? Como a sociedade não está preparada para isso, né? Esse despertar de paixões, claro, a gente vê nesses poemas todos que eu mostrei para vocês, né? Todos esses poetas pareciam deslumbrados realmente com a Narcisa Amália, né? E também a gente entende ainda mais o ciúme do segundo marido. O ciúme do segundo marido e a loucura dele de querer prender a Narcisa em casa, né? Aí ela fala, então, dessa acusação, né? Uma das acusações mais abjetas, incitada provavelmente pelo marido desprezado. Segundo o difamador, Narcisa não seria autora dos versos nebulosos, tendo estes sido feitos por um poeta desconhecido. Ele vai falar isso. E depois, essa fofoca foi se espalhando, e chegou o momento até de dizerem que cada um dos poemas da Narcisa Amália teria sido feito por um amante. Né? Então, assim, tem 40 poemas lá, né? Então, assim, para vocês verem como a sociedade ela é cruel com as mulheres, né? Cruel com essas mulheres que estão ali buscando emancipação, né? Independência e um espaço também na vida intelectual, né? Aí aqui a terceira parte, eu já estou finalizando o nosso encontro, assim, introdutório, né, para não ficar muito cansativo, mas porque é muita coisa mesmo para falar da Narcisa, né, essa visão crítica que ela tem, essa consciência que ela tem do preconceito de gênero, né. Esse aqui é um trechinho da Norma Teles, também uma historiadora, crítica, literária, né, que estuda, faz parte do GT, a Mulher na Literatura, tem um trabalho fenomenal. E ela vai dizer, tanto na vida quanto na arte, a mulher no século passado aprendia a ser tola, a se adequar a um retrato do qual ela não era autora. Excluídas do processo de criação cultural, as mulheres estavam sujeitas à autoridade, à autoria masculina. Esse trechinho da Norma Teles, ele é interessante assim, para a gente pensar também o que a Narcisa vai estar falando nos próximos textos que eu trouxe para mostrar para vocês, né? Você querer que essa mulher seja tola, né? A sociedade não está preparada ali para receber uma mulher inteligente que discute de igual para igual, né? Que trata de questões políticas, que fala da desigualdade social, da desigualdade de gênero, da monarquia, da escravidão, né? Então, assim, a Narcisa ela tem toda essa consciência, né? E também ela traz aqui essa questão das mulheres não terem autoria, né, e nem autoridade, né? Como eu falei para vocês, para elas adentrarem no meio literário, precisa de um homem que abra essas portas, né? Convide para publicar, que dê o espaço, né? Porque elas ainda não ocupam esses espaços de poder, né? Enfim, quem escreveu as histórias da literatura foram homens, né? Foram homens. Agora, há uma semana eu conheci pessoalmente o Carlos Nejar. O Carlos Nejar, ele escreveu uma das últimas histórias da literatura brasileira, é dele, né? Recente, agora foi aprimorada, tem uma edição lindíssima da Biblioteca Nacional, e ele reproduz as exclusões, as mesmas exclusões de sempre, né? Então, assim, isso, esses são espaços de autoridade, né? E as mulheres estavam sujeitas, então, a isso, né? Inclusive na literatura, né? Como elas eram retratadas pelos homens, né? Agora a gente tem os textos em prosa da Narcisa, que é uma carta que ela escreve ao Alfredo Sodré, que é o amigo dela. Essa carta foi publicada na imprensa. Essa era também uma prática que hoje a gente não tem mais, né? Mas que na época a gente encontra várias cartas publicadas nos jornais, né? Eu trouxe esse trechinho porque vai mostrar justamente
o que a Norma Telles está falando lá, das mulheres serem treinadas a serem tolas, né, bobas, e, enfim, não entrarem nesse outro patamar, né, que é um patamar tido como masculino. Então, ela se pergunta nessa carta, né, pergunta, né, retórica, né, para o Alfredo Sodré, como há de a mulher revelar-se artista se os preconceitos sociais exigem que o seu coração cedo perca a probidade, habituando-se ao balbucio de insignificantes frases convencionais? Então, assim, como há de a mulher revelar-se artista se ela é ensinada desde cedo a balbuciar, a repetir, reproduzir aquelas frases insignificantes e convencionais? Ou seja, a ser tola, né? Como que eu vou ser diferente, né? Desse alimento que a sociedade está me dando, né? Que é a falta de oportunidade de estudo, né? De aperfeiçoamento, de profissionalização. Todas essas questões vão entrar nesses textos feministas críticos da Narcisa, né? Aí essa parte agora tem uma metáfora que eu acho forte, assim, eu gosto muito dessa metáfora dela, né? Vou ler e explicar. Ela fala: vitimada pela opressão, galé do círculo murado, em que inutilmente se debate. Galé do círculo murado. Pense assim, ó, vocês num muro, assim, tem um muro cercando vocês. E vocês estão lá se debatendo, mas é inútil, né? Vocês estão presos ali, né? Aquilo ali não muda, né? Essa é a opressão, uma metáfora da opressão, né? Dessa mulher ali presa, né? Então, essa mulher vitimada pela opressão, nesse círculo murado, né, que inutilmente se debate, a mulher inteligente acompanha com mágoa a extinção gradativa de sua fecundidade cerebral, seguindo com olhos rasos de pranto a inspiração que ala-se para sempre. Olha que triste, né? Mas olha a consciência dessa mulher. Então, a mulher inteligente vai acompanhando com mágoa a extinção, né, do cérebro, da fecundidade cerebral, da inteligência, né, desse poder criativo, da sua veia literária, né? Você vai acompanhando isso, porque isso é massacrado, né? Pelo preconceito, pela hostilidade, pela falta de oportunidade, né? Pelo machismo, né? E essa mulher, ela segue, olha que triste, com os olhos rasos de pranto. Como ela tem essa consciência, ela está triste, ela está chorando, né? Vendo a inspiração alar-se, né? Voar, indo embora para sempre, né? Então, eu acho essa uma metáfora muito bonita, assim, porém triste, né? Para entender o que ela está sentindo ali, como ela está se sentindo. Ela, uma mulher inteligente, né? Sendo oprimida o tempo inteiro. Bom, aqui eu já comentei, então eu vou passar rapidamente, que é o Machado de Assis, quando ele fala: não sem receio, abra um livro assinado por uma senhora, né? Mas aí eu já comentei, então eu vou passar, por conta do tempo. Aqui, então, o texto da Narcisa Malin, que ela vai falar que ela é a pioneira do feminismo no Brasil. É claro que existem outros escritoras, historiadoras, enfim, outras mulheres ali também pioneiras do feminismo, né? Mas aqui eu estou trazendo um texto autobiográfico, ela que escreve isso, né? Ela fala: suponho ter sido eu, no Brasil, quem primeiro ergueu a voz clamante contra o estado de ignorância e de abatimento em que jazíamos, em artigos que nominei a mulher no século XIX e a emancipação da mulher. Então, ela tem esses dois textos críticos, né? Aí ela diz: a essa voz responderam-me menos delicadamente alguns cavalheiros da imprensa paulista. É claro, né? E infelizmente isso a gente vê até hoje, né? Que tem alguns assuntos que, se você se atreve a falar, né, não vai ser com delicadeza, né, que a imprensa vai te tratar, né? Aí ela fala aqui: acusaram-me de aspirar ao nirvana do budismo, valeram-se de pseudos nomes feminis e, assim disfarçados, afirmaram que as minhas opiniões eram hauridas em livros cuja leitura importava em atentado ao pudor da mãe de família. Tem muita coisa aqui. Quando ela fala pseudos nomes feminis, essa era uma prática que acontecia, outras escritoras já reportaram isso, que os homens utilizavam nomes femininos para fazer crítica
contra as escritoras, porque aí assim não é um homem que está criticando, é uma mulher que está criticando, né? Uma estratégia bem perversa, né? Então aconteceu isso com ela, tá falando, um homem disfarçado de mulher, né? Começou a criticar essa voz dela, né? Que era uma voz, segundo ele, de atentado ao pudor da mãe de família. Espíritos másculos recearam, porventura, que a um aceno meu, suas esposas, marchassem em demanda da terra da emancipação. Desse temor fez-se eco o apóstolo, que consagrou 2 das suas colunas a combater-me também. É um outro jornal que também publicou. Isso acontece muito, vai acontecer com a Albertina Berta também, né, dos homens, não só os homens, mas também mulheres religiosas, né, acharem que essas escritoras são má influência, são corrompedoras, né, como ela coloca aqui, a um aceno meu, eles estão com medo que as mulheres deles também sigam em direção à emancipação, né. Isso é bom para a gente ver como ela tem consciência, né, disso tudo. Esse trechinho é desse texto que ela fala, menciona ali a mulher no século XIX, né? Eu vou ler só o que está grifado, né, para não ficar muito cansativo, mas depois desse material vou dar para vocês. Ela fala, não há nada que justifique essa tenaz perseguição da mulher, e, entretanto, foi perpetuada de século a século. Que perseguição é essa, né? De que não se pode educar a mulher, porque a mulher é um gênio do mal, e se ela for educada, vai ser um perigo, né? Ela vai deixar de ser inofensiva, né? E essa é uma ideia, né, que se perpetua ainda em alguns nichos, né? De que tem que limitar a leitura, não pode estudar muito, porque senão vai virar um perigo, né? Um perigo para a família e para a sociedade, né? E ela vai fazer uma crítica aqui à educação, à instrução, que é monopólio do homem, né? Então, à medida que o homem sobe, a mulher desce naturalmente, né? Aí ela continua, essa diferença cria entre ambos uma profunda separação intelectual e moral, que arrasta consigo todas as desordens do lar, né? Então, as mulheres não conseguem ter o mesmo acesso à educação e à profissionalização que os homens, né? Outro trechinho de outra carta, José Palmela, que ela vai falar, né, para ele, não tem esses ligeiros trabalhos, o mérito de vossas publicações, mas encerram como elas as primícias de uma alma de moça que não pôde cursar academias, ainda entre nós cerradas as santas aspirações da inteligência feminina. Então, a gente tem um registro aqui, né, de uma mulher inteligente que não pode cursar academia, né, não pode ir lá para Coimbra fazer essa faculdade de direito, né, ou de medicina, como era comum, né, então ela tem consciência disso, né, essa alma de moça, essa escrita de mulher, faz parte desse contexto, a gente tem que sempre pensar nessas condições também de produção, até para não fazer exigências, né, descabidas, né, cobrar das mulheres o que elas não poderiam oferecer, né. Então, deixa eu voltar aqui, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Então, essa é uma introdução, então, da Narcisa Malha, né? A próxima etapa ali dos diálogos, então, vai ser por um outro momento, que a gente vai aí aprofundar, conhecer a poesia dela, né? Ver o que é que ela escrevia, o que é que ela aprontava nas suas poesias. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que não tenha ficado muito cansativo. Agradeço a presença de todos e todas. O João, agora estou vendo o João. Se vocês tiverem perguntas também, posso responder. E agradeço pela ajuda, o Rio Grande do Sul está precisando muito dessa ajuda e a gente vai tentando fazer, ajudar, enfim, ver o que é possível ser feito, né? Obrigada, gente, obrigada. Só meus alunos, né? Que lindo. Muito bem, a Camila. Narcisa sempre à frente do seu tempo, né? É verdade, né? Isso. Que bom, gente. Vou interromper aqui a gravação, para ficar mais à vontade.